Eu mencionei que ontem, por volta das 17 horas, eu fui chamado por telefone, uma ligação dos Estados Unidos, pastor Williams Costa Júnior me ligou, dizendo que tinha um parente seu internado na Unimed e precisava que pudéssemos fazer a unção desse parente dele. Peguei as informações, logo depois a esposa desse amigo nos ligou, e como eu tinha um compromisso à noite com a escola adventista, tínhamos uma mensagem para dar para os professores e funcionários da escola adventista, então só pude marcar a ida ali, depois desse compromisso, às 9 horas da noite, às 21 horas. Cheguei lá e encontrei uma boa família. Essa família, na verdade, está passando por um momento difícil, porque um deles, membro dessa família, que chama-se Mário Renato Pinto e Silva, está na Unimed. Ele foi acometido de um infarto, e esse infarto já por mais de uma semana lhe levou a ter complicações. Por ter sido fumante, ele perdeu parte de um pulmão e descobriu que está com câncer. Mas uma coisa é certa, eu tenho parte dessa família aqui. E ontem eu prometi a eles e prometi ao meu Deus que eu ia orar pelo seu Mário Renato. E eu tenho aqui a doutora Maria Eunice Pacheco Machado e o doutor Paulo Moisés Pinto e Silva. Eu queria convidá-los aqui à frente, por favor. Esse casal tornaram-se cristãos há 2 anos atrás. São membros de uma igreja evangélica, que não precisamos mencionar aqui o nome. E o doutor Paulo Moisés é irmão do Mário Renato. Podem vir aqui à frente, por favor. Ontem, quando eu entrei na UTI da Unimed, eu tive vontade de entrar com a doutora Maria Eunice, que está aqui à frente. E foi emocionante para nós dois, porque o Mário Renato estava bem consciente. No momento que chegamos, ele ainda estava um pouquinho com dificuldade de entender, mas ao pouco fomos conversando, ele se tornou bem consciente. E queridos, eu mencionei no início da escola sabatina, para alguns que não estavam aqui precisam saber, num programa de unção, 3 coisas precisam fazer. Primeiro, a família tem que ser conscientizada de que numa unção nós estamos entregando esse indivíduo nas mãos de quem? De Deus. E de que Deus fará aquilo que for necessário fazer. Ou Deus reabilita essa pessoa e dá a ele continuidade de vida por mais um tempo nesse mundo, ou então Deus pode chamá-lo a qualquer momento. Mas depende agora da vontade de quem? De Deus. E a família tem que então permitir que a gente faça a unção. A segunda coisa que tem que ser feita é, quando orarmos, a pessoa tem que estar consciente, porque nós apelamos para que ela entregue o coração a Jesus. E o seu Mário Renato veio à consciência, nós conversamos com ele. Enquanto a doutora Eunice saiu, eu perguntei para ele se não tinha na mente dele alguma coisa que ele tenha se arrependido de ter feito. E queria colocar isso na mão de Deus. E no momento que ele terminasse a sua oração, então que ele pudesse apertar apenas a minha mão, dizendo que tinha colocado sua vida na mão de Deus e pedindo perdão a Deus pelos seus erros. E me surpreendeu, porque no momento em que fiz essa pergunta, ele estava tão consciente que, em vez dele apertar minha mão, ele abriu os olhos e disse assim: é o que eu mais quero. E foi para a gente uma emoção. A doutora Eunice entrou no quarto comigo, que ela estava atendendo lá o pedido de uma enfermeira, e quando entrou, eu estava perguntando a ele: o senhor aceita Jesus como seu salvador pessoal? E a despeito do que o senhor está passando, não importa o que vai acontecer, quer que Jesus possa dar o direito de um dia o senhor estar no céu com Jesus? E ele mais uma vez abriu os olhos e disse: eu quero, eu aceito. E para a gente foi uma emoção saber que ele estava entregando naquele momento sua vida a Cristo Jesus. E eu estou trazendo esse casal aqui, para que a gente ore junto pelo seu Mário Renato. Não sabemos a vontade de Deus. Uma coisa é ser, Deus sabe a nossa vontade, é que Deus faça um milagre na vida dele. Amém, irmãos? Se for da vontade de Deus, Deus fará o milagre. Se não for da vontade de Deus, essa for outra vontade de Deus, a família está plenamente preparada, sabendo que se ele morrer hoje, ou morrer amanhã, ou se vier a morrer muito em breve, ele entregou antes o seu coração a quem? A Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão dispostos
orar comigo agora e orar em casa por o seu Renato. Deixa eu ver as mãos. Aí está o interesse da igreja. Tá? Deixa eu louvar. E é para a gente um prazer, Dr. Paulo e doutora Maria Eunice, recebê-los aqui. Essa igreja sempre vai estar de porta aberta para recebê-los no momento que vocês julgarem necessário. Tá bem? E que o Jesus que todos nós cremos possa estar sempre presente nas nossas vidas. Tá? Teremos agora um culto e convidamos que vocês participem conosco desse culto maravilhoso. Vamos curvar as frontes e vamos orar então nesse momento. Vamos orar colocando o Mário Renato. A despeito antes da oração, quer dizer que ele nesse momento está passando por uma cirurgia. Foi detectado câncer no pulmão e estão tentando tirar esse parte do pulmão. Ele está numa sala de cirurgia e vamos orar para que a mão de Deus esteja com ele. Ok? Maravilhoso Deus, amável Senhor. Nesse momento tu nos dás o privilégio, Senhor, de te buscarmos mais uma vez. Não somos perfeitos. Temos os nossos erros, somos pecadores. Mas devido à graça de Cristo Jesus derramada lá no Calvário sobre cada um de nós, é que te buscamos, Senhor, crendo que tu és o mesmo Deus do passado, como és agora. Que tu és um Deus imutável. E teus princípios são estabelecidos em nossa vida até o presente momento. Agora, Senhor, atenta para as nossas necessidades, mas muito mais, nessa manhã, para a necessidade dessa família. O irmão do Dr. Paulo está lá, no leito da dor, sendo sobre ele agora efetuada uma cirurgia, e que tua mão protetora esteja sobre ele, Senhor. Tu cuides dele, tu que és o médico do médicos, orienta aqueles médicos nesse tratamento especializado. Agora, ó Pai, que tudo que tu venhas fazer seja de acordo com a tua maravilhosa vontade. Queremos apenas aceitar o que tu queres, Senhor. Por outro lado, queremos que ele seja entregue em tuas sagradas mãos. Para que tu, se não fizeres o milagre, que o milagre seja um dia ele estar contigo na Canaã Celestial. Cuida dessa família. E da esposa dele, a dona Sônia, que está lá com ele. Que tu possa estar com ela, com seu esposo também, no leito da dor. E também, Senhor, com seu irmão ali que está atendendo e ajudando também nesse tratamento. Ser conosco. Que a mensagem que ouviremos agora possa calar profundamente no nosso coração. É o que te pedimos em Jesus, nosso eterno Senhor, maravilhoso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus te louvar. Sejam sempre bem-vindos conosco. Deus possa estar com vocês, Dr. Paulo. Muito obrigado por terem vindo. Queremos lembrar a igreja que amanhã a nossa classe de Apocalipse não será às 16 horas. O irmão João avisa que a quem está fazendo a classe do Apocalipse será às 17 horas. Não será, desculpe, às 18, será às 17 horas. E é porque ele precisa passar 2 lições amanhã e devido ser pouco tempo, às 18, então ele vai estar fazendo a classe às 17 horas. Vamos aguardar então, os irmãos seguem para o culto divino. Devido ao horário avançado, vamos direto na música de entrada dos membros da plataforma. E no número 578. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar.
Ó Adorai 585. Adorai ao Deus triuno, pois Ele é Deus onipotente. Adorai ao Rei divino, pois Ele reina eternamente. Inclinemos nossa fonte para orar. Santo e poderoso Pai, nós aqui estamos diante do Teu trono, da Tua graça, agradecidos porque estamos com vida, agradecidos pelas bênçãos que nos têm cercado, agradecido porque o Senhor tem nos protegido do mal e de tantas coisas ruins deste mundo. Trazemos junto, Senhor, o nosso coração no Teu altar e oferecemos a Ti esse culto que possa ser os anjos, o Seu Santo Espírito, sentir-se a presença de todos aqui e que mais do que nunca, Senhor, nós possamos sair daqui na Tua presença, cheios do poder do Seu Santo Espírito. É no doce nome de Jesus que oramos. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus. Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus. Bom dia, crianças. O Sandro vai colocar ali na tela uma figura e eu quero que vocês me digam o que é aquela figura. Alguém sabe dizer? Levanta a mão, quem sabe? Fala você. Cruz. Tá, e o que aconteceu na cruz um tempo atrás? Bastante. Jesus morreu Mas por que ele se sacrificou? para salvar todos nós. Isso, e depois o que aconteceu? Ele ressuscitou, certo? Isso mesmo, então. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Todo mundo sabe disso, certo? Só que aconteceu um monte de coisa antes para que isso se acontecesse, certo? Uma das coisas que aconteceu eu vou contar para vocês hoje. Olha lá no projetor agora. Vocês estão vendo ali, ó, Jesus está em pé no meio. Tem várias pessoas ao redor, assim como se fosse um auditório bem grande, que nem o que a gente tem aqui hoje na igreja. Ali foi um tipo de uma conferência em que Jesus foi questionado pelos sacerdotes, pelos governantes, pelas pessoas daquela época, sobre se ele realmente era Jesus. Sabe o que eles falavam? Eles falavam que Jesus não era rei, que Jesus não era o Filho de Deus. E ali naquele momento, o que eles estavam fazendo? Eles estavam perguntando para Jesus, fazendo com que ele falasse assim, olha, Jesus, se você falar que você não é Filho de Deus, que você não é o Rei dos Reis, a gente te libera, você não vai precisar morrer aqui, sabe? Só que o que Jesus fez? Jesus falou a verdade. Porque Jesus era realmente o Filho de Deus, era realmente o Rei dos Reis. E daí ele foi lá, se sacrificou numa cruz para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos pela sua graça, certo? Só que sabe que isso não aconteceu só com Jesus? Vocês conhecem esse rapaz ali? Já viram a foto dele? Você conhece ele? Quem que é? Martinho Lutero. Você estava no primeiro culto? Tá certo. É Martinho Lutero, tá?
Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi uma das pessoas que lá, há tempo atrás, acho que uns 200 ou 300 anos atrás, começou a reforma da igreja. Ele estudava bastante a Bíblia, lia bastante, orava bastante a Deus, e ele começou a perceber que algumas coisas não estavam muito certas na igreja naquela época. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa, ele foi chamado num auditório, várias pessoas, vários sábios, estudiosos, até o imperador estava lá na época, e eles estavam realmente perguntando: mas Martinho, você está certo o que você está falando? Você acha que é isso mesmo? Se você chegar e falar que você estava enganado, a gente não vai fazer nenhum mal para você. Mas ele continuou falando a verdade. Pela graça de Deus, ele continuou convicto naquilo que ele acreditava, na verdade que Jesus, que Deus tinha mostrado para ele na Bíblia. Sabe, crianças, eu estou contando essa história para vocês porque é muito importante que cada um de nós aqui estudemos bastante a palavra de Deus, estejamos muito próximos de Jesus, porque a gente vai ter momentos em que a gente vai ser tentado a falar mentiras, a enganar as pessoas, e a gente não pode fazer isso. Vocês querem ser fiéis a Jesus até o fim? Então agora a gente vai fazer uma oração pedindo para Deus que esteja com vocês, que os torne corajosos para conseguir resistir a esses problemas, tá ok? Todo mundo junta a mãozinha, todo mundo pronto aí? Feche os olhos. Querido Pai do céu, obrigado porque hoje estamos aqui, mais uma vez em sua santa casa, para aprender um pouco mais sobre Ti e sobre Sua graça para nós. Por favor, Jesus, nos acompanhe em todas as nossas vidas, para que nós sejamos corajosos, sempre fiéis à Sua palavra, para que um dia nós possamos estar no céu quando Jesus voltar. Nos abençoe e nos guarde, é isso que nós te pedimos. Amém. Agora vocês já podem voltar para sentar com o pai e com a mãe. Vou enfrentar os gigantes do mal, em nome do Senhor do universo. Vou descansar meu cansaço e dor nos braços do meu bom pastor. Agora teremos a mensagem musical apresentada pelo conjunto das adolescentes. Quando olho pro meu coração, coisas lindas encontro por lá. Muitas bênçãos pra dar gratidão, mil razões pra sorrir e cantar. Há motivos para agradecer, há razões para se alegrar. É Jesus quem me ensina a viver, só Ele eu quero louvar. Eu quero louvar o louvor que dirige a Jesus. É um amor que não posso conter, minha vida se alegra e reluz desse amor que me ensina a viver. Agradeço Jesus pela paz e a vida que me resgatou. Se hoje vivo uma vida
descanso em seu grande amor. Quando a vida transborda de luz, só nos resta viver em louvor, viver em louvor, o louvor que dirige a Jesus. É um amor que não posso conter, minha vida se alegra em reluz desse amor que me ensina a viver. Agradeço a Jesus pela paz e a vida que me resgatou. Se hoje vivo uma vida eficaz, devo a Ele aquilo que sou. Basta dar um abraço em alguém, basta ter um sorriso no olhar, pra entender a beleza que vem de uma vida que sabe louvar. O louvor que dirige a Jesus. É um amor que não posso conter, minha vida se alegra em reluz desse amor que me ensina a viver. Agradeço a Jesus pela paz e a vida que me resgatou. Se hoje vivo uma vida eficaz, devo a Ele aquilo que sou. Se hoje vivo uma vida eficaz, devo a Ele aquilo que sou. Que Todas as pessoas que passam por este lugar são pessoas que não têm tempo a perder. É gente indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, pagar suas contas. Gente que está na rua até mesmo porque não quer ficar em casa sem fazer nada. O fato é que todos têm suas responsabilidades e compromissos. Porém, muitas dessas pessoas nem sabem qual é a maior necessidade de suas vidas. Mas sabe o que geralmente acontece quando convocamos as pessoas para saírem às ruas e falarem do amor de Deus? Aquela multidão diminui e nem todos parecem sentir esse desejo. Mas essa realidade precisa mudar. Jesus está voltando. É tempo de fazermos mais pelo Evangelho. Faltam apenas 2 semanas para o Impacto Joinville. Mas e os nossos amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho? Será que estamos realmente interessados na salvação dessas pessoas? Este é o tempo de clamarmos ao céu para que a graça de Deus toque a vida de pessoas que são importantes para nós. Lembre-se, este é o momento de impactarmos Joinville e você pode fazer toda a diferença. Provai e vede. História de hoje. Gratidão em som. Eu sou Juan Elias Orreda. Eu tenho uma vida adventista assim um pouco, como posso dizer, não era um menino ruim, mas não estava consagrado na igreja. E nesse momento uma professora no Conservatório Nacional, quando eu estava estudando, me convidou para um programa especial. Me tocou uma mulher que falou e tocou a minha vida
e o Espírito Santo impactou a minha vida. Sou professor do ensino básico e professor de música. Estava na corda bamba, e então pensei, o que posso fazer para ter um pouco mais de dinheiro? Nessa oportunidade, eu saí um pouco mais cedo do que o normal para o meu colégio e comecei a tocar o meu saxofone. Grande foi a minha surpresa que, nesse tempo de ir tocando até o meu colégio, foram aproximadamente 40 a 50 minutos. Ganhei o equivalente a meio dia de trabalho. Aí eu acordei, pois a diferença era grande. Peço a permissão ao motorista e eu vou alegrando as pessoas. E na maioria dos casos, as pessoas aceitam a música, gostam da música e pagam. Mas numa oportunidade, eu fui visitar uns amigos adventistas em Vila Rica e conversando com o irmão, ele me perguntou como eu fazia com o dízimo e eu disse a ele que eu dizimava, mas que eu fazia assim, eu fazia um cálculo aproximado disso e era o que eu devolvia a Deus. Então ele pensou por um momento e me disse que não queria me ofender, mas que achava que estava dizimando incorretamente. Estava atormentado, queria saber queria saber como podia realmente devolver a Deus o devido. E nesse momento me surgiu a ideia de que todo o dinheiro que entrasse, todas as colaborações que recebia dos passageiros, colocaria num só bolso. E eu começava a contar moedas, notas. Quando juntava 10, separava nesse bolso aqui. E o resto eu colocava nesse bolso aqui de trás. E a partir daí, Deus realmente abençoou essa fidelidade. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E realmente eu queria que Deus pudesse dizer isso a mim, que eu fui aprovado pela minha fidelidade. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Querido Pai do Céu, muito obrigado por esse lindo e maravilhoso dia. Senhor, queremos pedir para que esses dízimos e ofertas que serão recolhidos agora sejam abençoados por Ti e destinados para o local certo, para a propagação do Seu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.
Continuamos em louvor a Deus com o hino Cristo dai-nos a tua paz, de número 496. E ao som do piano, colocamos em pé. Agora ajoelhados, oramos com Deus. Senhor Deus, Pai de amor, louvamos e bendizemos Teu santo nome por mais esse sábado. Senhor Deus, Te somos gratos porque mais uma vez estamos em Tua casa para ouvir as Tuas mensagens, que elas possam calar fundo em nossos corações, que possamos sair daqui renovados com o coração cheio do Teu Espírito. Senhor Deus, manda o Espírito Santo a cada um de nós agora, em especial a Rose, que irá pregar, irá repartir a Tua palavra, que ela possa estar cheia do Teu Santo Espírito e possa falar palavras inspiradas por Ti. Esteja conosco hoje e sempre, mude a nossa vida, guarda-nos para o Teu reino, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Compondo a plataforma, aqui temos a Rose, o Giovanni, o João Vitor, eu sou a Suiane, o Vinícius, a Eduarda e o David. Obrigado. Hoje temos a plataforma mais bonita e não é por minha presença, né? Os nossos adolescentes estão aqui conosco. Temos que ensinar os adolescentes a amar o trabalho de Deus, como fazê-lo, porque eles são os nossos líderes da manhã. Vamos ainda agora ouvir mais uma mensagem especial pelo grupo Adorarte. Já se sentiu sem rumo e sem forças pra lutar, como milhões na terra, tens medo de amar. Muitas dúvidas cercam o teu coração, medo e solidão. Mas olhando pra Deus com os olhos da fé, logo Ele te ouvirá e te levará à rocha da salvação, segurando firme a tua mão. Então sentirás a força de alguém maior, bem seguro pra sempre estarás nos braços de Deus. Já se sentiu sozinho, mesmo em meio à multidão, vendo os que estão perdidos, cresce tua aflição. Muitas dúvidas cercam o teu coração, medo e solidão. Mas olhando pra Deus com os olhos da fé, logo Ele te ouvirá E te levará à rocha da salvação, segurando firme a tua mão. E então sentirás a força de alguém maior, bem seguro pra sempre estarás nos braços de Deus. O Senhor virá pra te ajudar, pra te abraçar, pra te libertar e te levará à rocha da salvação, segurando firme a tua mão. Então sentirás a força de alguém maior, bem seguro pra sempre estarás nos braços de Deus. Nos braços de Deus.
Ainda gostaria de estender a minha saudação especial às visitas que estão conosco hoje, que sintam-se bem na casa de Deus, possam ser abençoados e saiam com seu espírito cheio do amor que só Jesus pode nos dar. Quero também citar a presença da irmã Roseli Gasler. Ela é a esposa do pastor presidente da Associação Catarinense, nossa associação mãe, né? E também departamental do Ministério da Criança. Se ela puder fazer um aceno para a igreja, seja bem-vinda também. Os momentos agora são contigo, Rose. Bom dia, irmãos. São 11 e quase 40. Eu sei que meio-dia vocês começam a ficar com fome, e eu também. E eu tenho diabetes, eu não posso passar um tempo de comer. Mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas a mensagem de hoje eu acho que realmente nós precisamos ouvir, porque o primeiro pregador pregou o mesmo tema, o pregador do culto da manhã. Ele falou sobre o deserto da nossa vida. E em outras palavras, eu acredito que Deus usa instrumentos diferentes para alcançar as pessoas. Então vamos inclinar nossa fronte e pedir que o Espírito Santo nos use nesse momento. Santo Espírito, nós mais uma vez estamos abrindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos que a mensagem aqui contida venha acalentar o nosso coração, trazer-nos esperança, fortalecer-nos para a nossa jornada cristã. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que perdoe as minhas transgressões, unja os meus lábios e abra o coração de cada ouvinte aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber quem aqui não tem medo. Todo mundo é bem corajoso aqui, né? A definição de coragem mais interessante que eu já ouvi é: coragem é ir com medo. Você tem medo, mas você vai. Mas e como ter coragem, como não ter medo no mundo com tantos problemas? Como passar pelo deserto da nossa vida com tantas dificuldades, com tantas coisas que acontecem sem ter medo? Alguns têm medo de sofrer acidente. Outros têm medo de um assalto. Outros têm medo de perder o emprego. Outras pessoas morrem de medo da morte, por ser algo muito desconhecido. Alguns têm medo de perder a família. Outros têm medo de enfrentar a vida. Outros têm medo de envelhecer. Enfim, são tantos medos que seria muito complicado a gente enumerá-los. Mas existem alguns medos também de pessoas que são muito solitárias. Eu não sei quantos avulsos tem aqui, os solteiros. Quer seja pela necessidade de querer ser solteiro mesmo, de uma opção de ser solteiro, ou porque já foi casado, separou, divorciou, ou o marido morreu. Mas eu acredito que aqui no nosso meio nós temos pessoas que estão sozinhas. Sozinhas, eu digo, sem um relacionamento mais íntimo e mais próximo de outro ser humano. E essas pessoas tendem a também projetar alguns medos na vida. Que medos são estes? Medo, por exemplo, de não ser aceito por outra pessoa. E aí começam a ter uma postura de vitimização. Se tornam vítimas. Ninguém gosta de mim. Está vendo o mundo, né? Tem esse comportamento. Outros têm medo de não ser percebido, valorizado, de não ser aceito. E aí, assim, ou se arrumam demais ou se arrumam de menos. A aparência tem muito a ver com isso. Para dizer que não tem medo. Outros, com medo de envelhecer, como eu citei, vivem à busca de parceiros mais jovens. Para dizer assim, eu ainda sou jovem. Eu brinco com o pessoal porque eu estou cantando no coral de adolescentes, de jovens, né? Eu já, assim, bastante tempo que eu já passei dessa fase, mas eu falo para minha filha, meu espírito ainda é jovem. A cara não é muito, mas o espírito é. Mas, assim, eu estou acompanhando ali o pessoal. E aí, alguns têm medo de envelhecer. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu sinceramente, eu não quero envelhecer. Quantos aqui não querem envelhecer? Eu não quero ficar velhinho. Eu vejo os irmãos aí de idade, né? Falam que alguém inventou que diz que é a melhor idade. Não era a terceira idade, agora é a melhor idade. Mas ninguém quer chegar nessa melhor idade. Por quê? Porque nós fomos feitos para viver eternamente. E o desejo, Deus colocou no nosso coração a semente da eternidade. Eu não quero envelhecer, eu quero ver Jesus voltar antes de ficar com os cabelos mais brancos. Né? E outras pessoas têm medo de não ser atraente.
de não ser amado, e aí buscam na pornografia a promiscuidade como uma forma de se autossatisfazer sem o outro. Outros têm medo da solidão, se tornam pessoas ríspidas, têm dificuldades de lidar com frustrações, é o verdadeiro e famoso chato. O chato é tão chato que hoje é um tema de pesquisa na Unicamp. Por que que o chato é chato? E tantos outros comportamentos nós temos que no fundo mascaram medos genuínos. Para vocês terem uma ideia, a neurociência hoje e a neuropsiquiatria têm demonstrado que quando a mulher engravida, que tem aquela parte da formação que o óvulo se desprende até colar na parede do útero, que nesse momento algumas pessoas geram o seu primeiro medo e a sua primeira insegurança por aquela queda que tem. E são pessoas que levam esse medo para toda a vida. Por que que as pessoas estão estudando sobre o medo? Porque a sociedade é uma sociedade de caos e de medo. Muitos aqui queriam participar do manifesto que teve aí. Até me convidaram, mas eu disse assim, eu tenho medo. Eu tenho 2 filhos para criar, eu não quero estar no meio dessa bagunça, vai que acontece alguma coisa. Temos medo de violência, temos medo de de uma hora para outra, perdermos tudo que temos e tudo que alcançamos. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós podemos viver em paz. Que contradição. Como viver em paz? Como conseguir não ter medo? Medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, susto, pavor ou temor. O medo tira a tranquilidade e gera tristeza. O medo não é algo dos nossos dias. Ele começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, o que eles fizeram? Se esconderam. E quando Jesus disse, Adão, onde você está? O que ele disse? Escondi de ti porque tive medo. A origem do medo é a transgressão da lei. A origem do medo é o pecado. Por isso dá para entender que todos pecaram e carecem da justiça de Cristo. Por isso todos sentimos medo. Mas nós vivemos numa cultura ocidental onde não se pode mostrar que tem medo. E aí geram-se outros problemas emocionais por isso. Principalmente os homens. Imagina um homem falar que está com medo. Tu é homem? Onde já se viu? Está com medo do quê? Tem que ser macho. E aí vem os problemas e doenças, né? Que estão sendo geradas. Para que nós possamos ter paz, é preciso entender a fonte do medo. Aceitar que temos medo, mas que nós temos uma fonte segura de gerar e trocar o sentimento de medo pelo sentimento de paz, que é através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O medo é o contrário da paz. Nós vivemos nesse mundo de intranquilidade e fica cada vez mais distante a paz almejada. Deus nos diz, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Como ter paz oferecida pelo nosso Deus? Paz. Então o que é paz? Se medo é tudo isso, o que é paz? Paz é a ausência de lutas. Paz é a ausência de perturbações. Paz é a ausência de conflitos íntimos entre os semelhantes. Paz é a ausência de agitação. Paz é tranquilidade de alma, concórdia, harmonia, repouso, silêncio, sossego, reconciliação. Você sente paz? Você é uma pessoa que de vez em quando tem paz? Sente paz de vez em quando, em alguns momentos, por exemplo, aqui na igreja? Ou você é uma pessoa que está sempre agitada? Ou você é uma pessoa que está sempre intranquila? Ou uma pessoa que está sempre com conflitos emocionais? Deus quer, e Ele promete hoje para você, que Ele pode dar a sua paz. É possível ter essa paz? Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 642, diz... Isso aqui é bem difícil para a nossa geração. Desassossego, descontentamento, mal-estar revelam a ausência do Salvador. Descontentamento,
desassossego, mal-estar revelam a ausência do Salvador. Mas Deus, através da sua palavra, confirma: a minha paz vos dou. Ter paz é permitir que o Espírito Santo atue no coração, é permitir um encontro diário com Ele, buscando constantemente através da comunhão mais íntima. Se nós desejarmos ter paz e descanso, qual que é a receita? Como encontrar essa paz tão almejada? No primeiro culto foi falado da personagem Agar. E agora nós vamos nos reportar para um dos livros da Bíblia que, para mim, é o retrato de uma pessoa que sente paz na mais terrível tormenta. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 11. O contexto bíblico é a história de João o Batista. Ele havia sido trazido como uma promessa do Senhor de preparar a vinda do Salvador. E João Batista, no capítulo 11, diz que Jesus, depois de instruir os seus 12 discípulos, ele saiu para ensinar e pregar na Galileia. E aí, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Vai lá e pergunta para Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar algum outro? Vamos lembrar que João, ele pregava contra Herodes, contra o relacionamento ilegal, imoral que ele tinha com Herodias. Imagina acusar um rei, e em suas pregações ele fazia isso. E então, por força maior, ele foi preso, e agora ele queria liberdade. Imagine alguém que passou o seu ministério pregando, falando de justiça, falando que viria o Messias, agora se encontrar preso. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 201, segundo parágrafo, diz assim: a parte, a alegria que João encontrava em sua missão, ou seja, a única alegria que ele encontrava era na sua missão. Sua existência foi de dores. Raras vezes fora ouvida sua voz, a não ser no deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos dos seus labores. Não teve o privilégio de estar com Cristo e testemunhar a manifestação do poder divino que acompanha a maior luz. Não lhe foi concedido ver o cego no gozo da vista, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que irradiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras, foi nesse sentido mais altamente privilegiado que João Batista, e portanto dizer-se ter sido maior do que o dele. Jesus, em seu sermão aos discípulos, depois que eles vêm e perguntam, Jesus não responde aos discípulos de João. Ele simplesmente ficou em silêncio, e eles passaram o dia com Jesus. E eles viram Jesus curando, Jesus pregando, Jesus restabelecendo corações partidos, e eles entenderam então qual era a missão de Jesus. Eles compreenderam que Jesus não vinha estabelecer um reino aqui nessa terra, mas ele queria estabelecer um reino no coração do homem. E eles voltam para a cadeia e avisa João Batista: olha, João, ele não nos disse se ele é o Cristo, mas ele é, porque ele cura, ele ressuscita. A palavra dele enche-nos de paz. Por que João teve medo? Um homem que tinha certeza de sua missão, que passou a sua vida no deserto. Ele não teve namorada, ele não teve casa própria, ele não teve roupa, porque as roupas dele eram roupas improvisadas de pele. Ele se alimentava de comida silvestre, de comida do campo. Ele foi isolado da sociedade. Como um homem de tamanha fé e de tamanho poder que o próprio Cristo disse, nunca se achou na terra um profeta maior que João. Se ele era o grande João, como foi que ele teve medo? Sabe qual era o medo de João? Será que a sua pregação teria sido em vão? Realmente aquele era o Cristo a quem todos diziam que era? Será que a sua vida foi todos os esforços em vão? Você já sentiu alguma vez assim, meu querido amigo? De se esforçar, de lutar, de orar muito por alguém, de empreender forças intelectuais, forças emocionais,
E ao final, olhar para o resultado e dizer assim, será que valeu a pena? Senhor, o Senhor tem me abençoado. Senhor, eu sou cristão mesmo? Vem cá, essas promessas que estão aí na Bíblia, eu não posso, não servem para mim? É só para os outros, para mim elas não recaem sobre mim? Solidão. A solidão que João estava na prisão fez com que ele tivesse medo. Medo de sua missão, o que trazia maior alegria ao seu coração, ser na verdade algo sem sentido. Mas quando seus discípulos trazem a notícia de que aquele era o Cristo, novamente o seu coração se retoma de alegria. E ele entende que o Messias, o seu primo Jesus, precisava ser o Senhor da sua vida. E ser o Senhor da sua vida significava dispor-se a morrer. Vamos um pouquinho mais para frente, no livro ainda de Mateus, capítulo 14. Como foi o final de João Batista? Sempre quando pensamos em promessas bíblicas, pensamos que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai trazer alegria. Será que é sempre assim? Vamos ler lá. Para aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviram: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão esperando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não és permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo. Olha o medo de novo. Um homem cheio de poder, mas com medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Um homem cheio de poder. Satanás e seus anjos ali por trás, aquela festa, orgia, misturado, bebida, e tanta a luxúria que estava ali, a sensualidade que estava ali, tudo contribuía para que um grande homem, com grande poder, agisse de maneira movida pelo medo, e não pelo amor e pela certeza. Então, agora, diante daqueles que estavam lá, ele fica preocupado. Ele sabia que João era um profeta. Ele sabia que ele poderia estar recebendo uma maldição. Mas mesmo assim, em nome de sua palavra, que palavra de rei não voltava atrás, manda-se então decapitar o profeta João. E naquela cena horrorosa, o espírito de profecia desejado de todas as nações sobre o capítulo da morte de João, diz que ali existiam homens de grande poder, representantes de várias nações. Quando ela pediu a cabeça de João, eles poderiam ter dito: você está louca? Isso não é água a ser perdida ao rei. E Herodes, inclusive, ficou esperando que alguém defendesse João. Mas homens cheios de bebedeira, entorpecida sua mente, diante de um pedido tão louco, não tiveram coragem de se pronunciar. Você já foi covarde assim? De uma situação que você sabe que todos estão agindo errado. Você se cala, com medo de se envolver na situação. A vida às vezes nos coloca em algumas situações assim. Se você falar, isso será um problema para você. Mas se você se calar, você faz parte do erro. E foi isso que aconteceu. Pediram a cabeça. E aquela mulher inescrupulosa, quando viu a cabeça de João Batista num prato, comemorou e vibrou de alegria. Esse é um final que espera um servo de Deus, queridos. Tinha João razão para ter medo? Se você soubesse que você seria morto, você teria medo? Naquele momento João não teve medo. Sabe por quê? Porque quando os discípulos trouxeram a mensagem do Messias, que o Messias tem que estar no coração dele, ele entendeu que ele fazia parte dos sofrimentos de Cristo. E esse livro, Desejado de Todas as Nações, revela que Jesus Cristo não intercedeu. Ele podia ir lá resolver o problema de João. Mas ele não fez, porque João era de sua família. E ele queria que todos entendessem
que aqueles que resolvem ser seguidores de Cristo devem estar preparados, inclusive, para morrer pela causa. Um outro problema é que se Jesus fosse lá, o cenário para a sua crucifixão estava prestes a acontecer. Ele poderia adiantar a missão e o plano de Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, por amor a todos aqueles, e por mim e por você, que ainda estamos hoje aqui, ele decidiu que João seria morto, para que a missão pudesse ser cumprida. Mas o que essa história tem a ver com medo? O que tem a ver com paz? A paz que João sentiu em meio a tamanho terror pode ser sentido por todos nós. A vida em Cristo é uma vida de descanso, diz mensagem, caráter e personalidade. Mente, caráter e personalidade. Para confiar se faz necessário, então, nós andarmos com Cristo, desenvolver o verdadeiro companheirismo na busca e estudo da sua palavra. Deus é amor, está escrito no caminho a Cristo, e está escrito em cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Tudo fala do cuidado paternal de nosso Deus e seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Jesus deseja que seus seguidores tenham paz, por isso nós devemos ser um povo feliz. Mas muitas vezes não sentimos felizes, porque não nos sentimos arrependidos, perdoados. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Querido, a falta de paz no teu coração, qual é a origem dela? É porque você está transgredindo algum mandamento do Senhor? Arrependei-vos, pois, e converteis, para que sejam apagados os vossos pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. São João 1,19, muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O problema não é pecar. O problema é não confessar. É não querer mudar de vida. Quando os pecados são perdoados, existe o arrependimento. E a tristeza pelo pecado traz depois a paz no coração. Como seres humanos, nós às vezes não conseguimos compreender o que significa o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos atropelados por muitas pessoas aqui nessa terra. E eu vou contar algo para vocês. Eu tive uma dificuldade muito grande uma vez com uma pessoa que me prejudicou muito. Mas muito mesmo. E ali eu achava que eu era cristã até aquele dia. Depois daquele dia eu vi que a minha justiça não é nada. Porque eu demorei 5 anos para perdoar essa pessoa. Que dificuldade eu tive para perdoar. Porque é muito fácil falar que a gente perdoa quando nós realmente não fomos ofendidos. Porque existe assim, fez mal. Mas quando eu falo ofensa, a ofensa, sabe o que significa que eu aprendi nesses 5 anos? É quando o nosso eu está muito grande. Por isso nós nos sentimos ofendidos. Quando o nosso eu está despedaçado na rocha que é Cristo Jesus. Nada neste mundo pode nos roubar a paz. Nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Muitas vezes sentimos sede e fome da justiça. Justiça social. Justiça por coisas que acontecem com a nossa vida. Mas a Bíblia diz que quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões o Senhor. Salmos 103, 12. E a confiança, como diz Tiago 4, é tudo. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nós precisamos entender que Deus é a fonte de vida, luz, alegria para todo o universo. Como raios de sol, como correntes de água saltando da fonte viva, assim procedem bênçãos para os seres humanos que Ele criou. E onde quer que a vida de Deus se encerre no coração dos homens, Ele redundará em amor e bênçãos para os outros. Ellen White, página 19. Jesus é a fonte de paz. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 29, 11. Quantas promessas lindas. Vamos ver mais uma. Salmos 119 e 165. Abram a Bíblia de vocês. Salmos 119 e 165. Muita paz
Estão encontrando ainda? Salmo 119, verso 165. Grifem isso na Bíblia de vocês. Muita paz tem os que amam o quê? A tua lei. E não há o quê? Alguma coisa, é isso? Não há nada que os faça tropeçar. Nada. Quando você ama a lei de Deus. São João 3,16. Vamos lá, 16:33. O verso clássico que fala sobre a paz de Deus. São João 16, capítulo 16, verso 33. Jesus quer nos dar a sua paz. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas pessoas acham que ter paz é ter ausência de problemas, e não é. Ter paz é ter problemas, é ter alegrias, mas não importa qual seja a circunstância, o coração se achar tranquilo, não se achar perturbado. Ninguém pode tirar a paz daquele que está ligado em Cristo. É possível que você tenha muitas dificuldades, mas quando você entende que Cristo está com você, as coisas são muito diferentes. Paz gera emoções positivas, gera alegria. É possível sentir alegria na morte? O que vocês acham? Já viu alguém no velório dando risada? Geralmente no velório as pessoas choram. E isso é normal. Se elas ficarem rindo, elas estão com algum problema psicológico, né? Mas você já foi num velório de pessoas que não têm esperança na ressurreição? Não é choro. É um desespero. Alguns desmaiam, outros passam mal. É uma coisa assim terrível. E quando é um velório de um cristão? A gente canta. A gente não está sorrindo, a gente está triste. Mas o coração está em paz. Essa é a diferença. Alegria e humor não condicionado às situações da vida, ele não é flutuante, é uma alegria perene. A paz gera gratidão, reconhecimento de que Deus é, do que Ele faz por nós. Que a nossa reação não depende da situação que nós estamos passando. A paz ajuda-nos a reconhecer bênçãos simples na nossa vida, como, por exemplo, o pão nosso de cada dia. Nós consideramos as coisas triviais como as maiores e melhores bênçãos de Deus. Consideramos os planos e prioridades de Deus para a vida. Tragédias não conseguem tirar a visão do conjunto de um plano maior, que foi o que João Batista entendeu. Ele entendeu que ele morreria. No entanto, aquilo fazia parte de um plano maior. Já parou na tua vida e ficou pensando, acho que Deus não tem plano para mim não, as coisas não estão dando nada certo. Existe um texto chamado Bordados da Vida. Uma criança olha para a mãe, ela está bordando e ele vê um monte de linha embaralhada embaixo. Mãe, o que você está fazendo? Que bagunça é essa? Calma, meu filho, você vai ver. E a criança todo dia ansiosa. Mãe, o que é isso, mãe? Calma, meu filho, você vai ver. Quando a mãe termina o bordado e mostra o outro lado. Mãe, que obra linda você fez. E é isso que acontece conosco. Nós estamos do lado de cá, olhando para Deus, a gente vê uma grande confusão. Mas Deus está bordando a nossa vida. Deus está nos fazendo firmes. Deus está nos conduzindo por caminhos que, se nós víssemos o futuro, era isso mesmo que nós escolheríamos. A pessoa que tem o plano de visão maior decide louvar a Deus em toda circunstância. Por isso, o louvor de uma igreja, eu sempre digo, é o termômetro espiritual daquela igreja. Se as pessoas cantam, sempre alegre, sempre alegre. Não é nem esse tom, né? Sempre alegre, sempre. Nossa, que alegria de cristão, né? Como o nosso louvor, o que nós estamos trazendo para adorar o nosso Deus? Estamos trazendo o nosso coração no altar de Deus com alegria, com gratidão, por tudo que está acontecendo, inclusive as nossas dores? Essa é a diferença do deserto da vida do cristão. Algumas pessoas pensam, mas eu estou sozinha nesse mundo. O livro de Romanos diz que não. Que ele mandaria o seu Espírito, o seu Consolador para estar com você. Alguns olham para Deus e dizem, mas Senhor, os teus planos falharam para mim. E Deus diz não. Lá em Jeremias 29, 11 a 24 diz assim,
Eu farei de vocês uma grande nação. Eu tirarei vocês do exílio e vos darei a paz. Salmo 103, 2-5, Deus promete também as suas bênçãos. No entanto, o conceito de bênção atual é conceito de prosperidade financeira, não é nem emocional. Qualidade de vida é considerado ter muito dinheiro para fazer o que se quer. Mas é isso que Deus veio fazer? Eu quero terminar com a história de Sam. Sam, ele, como milhões de outras pessoas, ele tinha os seus dias contados. Ele havia assassinado um homem, um açougueiro. E agora ele fugia desesperadamente da lei. Por muitos anos ele conseguiu fazê-lo até que encontraram Sam. Sam não tinha uma noite que dormia. O seu coração, além do temor de ser preso, tinha medo de não ser ninguém. Porque como ele havia tirado a vida de um homem, alguém que nunca pensava em fazer isso, e Sam foi condenado à cadeira elétrica. Sam então estava na prisão esperando, aguardando a cadeira elétrica, quando um dia ele recebeu uma visita de alguns amigos adventistas que estavam passando por aquele local, entregando alguns folhetos. E aí, quando aconteceu que Davi, um garotinho bem pequenininho, tinha ganhado uma Bíblia. E aí o pai dele tinha ido ao serviço da prisão e falado do amor de Jesus e prometeu para Sam que levaria uma Bíblia. Mas quando ele chegou em casa, ele percebeu que a Bíblia que ele tinha, ele já havia dado para outra pessoa. Então o filhinho falou, papai, leva a Bíblia para Sam. Mas o menino queria ir junto. E lá eles foram e entregaram a Bíblia. Sam, um homem muito rude, desesperado, com medo, deixou a Bíblia de lado. Leu tudo quanto é coisa, mas conforme ia passando o tempo, que ele saberia que ele teria que morrer, ele procurou fazer uma coisa e resolveu ler a Bíblia. E olha o que ele encontrou na Bíblia. Encontrei um lugar, ele escreveu depois uma carta. Encontrei um lugar onde um sujeito chamado Jesus enviou alguns da sua gangue para que lhe trouxesse uma mula. Assim pensei que ele fosse um ladrão de cavalos. Então cheguei a um lugar onde se diz que ele fez vinho. Daí pensei que ele fosse um contrabandista de bebida alcoólica. Cheguei a outro lugar onde ele ressuscitou um morto, curou todas as doenças e expulsou demônios. Então eu me perguntei a mim mesmo, que espécie de homem era este? Assim, começando com Mateus, decidi ler essa parte que se chama Novo Testamento. Pela primeira vez eu encontrei, não como um ladrão de cavalos ou um contraventor da lei seca, mas como filho de Deus. Sam foi condenado, mas morreu em paz. Sam desejava a paz que está escrito lá em São João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como a mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Teria um assassino essa paz? Desde terça-feira até o sábado, Sam chorou. Pediu que Deus perdoasse todos os seus pecados e depositou sua vida nas mãos de Deus, obtendo assim a paz pelo qual tanto ansiava. Pela primeira vez em sua vida, Sam conseguiu dormir uma noite, mesmo sabendo que iria morrer. Seu fardo de culpa havia desaparecido. Ele possuía a paz somente que Jesus Cristo pode dar. Numa carta a Kate, que era a mulher que tinha mãe do menininho que deu a Bíblia, ele diz assim: agora sei que Jesus é real, ele vive em meu coração. Agradeça a Davi pela Bíblia que me deu. Como Sam, milhões de pessoas hoje têm também os seus dias contados. Estão desesperadas procurando paz e não encontram. Alguns procuram nas drogas, outros procuram nas diversões, outros procuram na riqueza, outros na fama, outros no poder, mas todos estão correndo atrás da verdadeira paz. E o príncipe da paz diz em São João 14, 27, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, eu quero terminar agora fazendo um apelo ao seu coração. Você é uma pessoa que está precisando de paz na sua vida? Você é uma pessoa que se sente só, mesmo estando com tantos irmãos aqui na igreja? Você é uma pessoa que precisa sentir Deus em sua vida, no seu coração? Você precisa sentir a certeza de que tudo que você está fazendo é propósito de Deus para a sua vida?
Você precisa sentir significado na sua vida? Eu não conheço todos, conheço algumas pessoas aqui. Eu quero dizer a você que hoje Jesus te chama pelo nome. Jesus pode estar dizendo ao David, vocês cantam maravilhosamente bem, mas você precisa repousar um pouco. Jesus pode dizer para vocês que são tão jovens e adolescentes, esse mundo é curtição, é legal, a gente precisa estar ligado em tudo nessas coisas, né? Tem que estar ligado? Mas eu quero que você se ligue a mim, a videira verdadeira. Jesus pode estar dizendo para uma irmã de cabeça bem branquinha que eu estou vendo aqui, está cansadinha? Esse mundo não tem sentido? Calme, eu já estou voltando. Jesus pode estar dizendo para os meus amigos que estão aqui, o Rauane, Thomas, a Alessandra, o Gilberto e tantos outros que eu conheço. Há tanto tempo vocês se conhecem, mas eu quero ser o melhor amigo de vocês. Vocês são amigos, mas eu quero ocupar o primeiro lugar na sua vida. O que Jesus está dizendo para você nessa manhã? Quer entregar o seu coração? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Não pela emoção, mas pela razão. É por isso que eu não vou pedir nem que coloque música, nem que... Se você sente nesse momento que o Espírito Santo está falando com você, que você precisa conhecê-lo verdadeiramente, que você precisa ter em Jesus o seu melhor amigo e a fonte da sua paz, fique em pé, que eu gostaria de orar por você nesse momento. Santo e poderoso Pai, muitos aqui se colocaram em pé, porque como eu, pecadores, sentem a necessidade da Tua presença constante na vida. Estamos cansados, Pai, muito cansados deste mundo, um mundo que não tem sentido. Trabalhamos tanto, corremos tanto, mas não temos a paz que o céu nos dá. Queremos, ó Pai, que o Santo Espírito seja derramado plenamente em nossa vida. Que assim como João, mesmo estivermos em fase de morrer ou de ter uma grande perca, o nosso coração possa se encontrar em paz. Senhor, abençoe os adolescentes dessa igreja que são tão lindos, tão jovens. Eles não merecem esse mundo, Senhor. Nós queríamos que os nossos filhos, os filhos da igreja, tivessem uma adolescência no céu. Queríamos, Senhor, que as nossas crianças pudessem correr e brincar livremente, sem nenhum tipo de medo ou insegurança. Desejamos ardentemente, Senhor, no nosso coração, que as doenças não se apoderem da nossa vida. Mas mais do que tudo, Senhor, nós ansiamos por Tua volta, para podermos viver eternamente na Tua presença. E por isso, ó Pai, derramamos o nosso coração neste momento, pedindo que o Santo Espírito possa trabalhar conosco, que possamos sair daqui num sentimento de paz, mesmo diante das tribulações. É no doce nome de Jesus que eu oro, por cada filho seu aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora, em louvor a Deus, vamos cantar o hino Deus Cuidará de Ti, número 373. Triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti, Deus
proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nada cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Senhor, é nessa promessa do teu cuidado paterno que nós queremos sair da tua casa de oração, tendo a certeza que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, nós te agradecemos a paz que o Senhor colocou em nosso coração e que ela permaneça durante toda essa semana, todos os dias de nossa vida. Abençoe o teu povo aqui presente, Senhor, e aqueles que não puderam vir. Te louvamos, bendizemos o teu nome eternamente. Amém. Mesmo distantes deste bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do seu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz cantar esteja sempre a iluminar. A senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar.